Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Alexandre Matos revela bastidores de racha no elenco de 2024. E Matheus Pereira foi o segundo que mais sofreu faltas no mundo em 2025. E jogador dá sinal verde para o Cruzeiro e diretoria tenta negociar com o time europeu. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixa o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Então, sem mais delongas, bora comigo de mais notícias do nosso Cruzeirão. Pessoal, ex-homem forte do futebol do Cruzeiro, né? Alexandre Matos, ou né, como alguns dizem, Alexandre Gastos, hoje no Santos, resolveu abrir o jogo sobre o, vamos dizer assim, o racha sofrido no elenco do Cruzeiro em 2024, após a contratação de reforços de peso naquela janela de transferências de junho. CEO do futebol do Cruzeiro de maio de 2024 a junho de 2025, no primeiro período da gestão de Pedrinho BH, né, no comando da SAF do Cruzeiro, Alexandre Matos falou abertamente sobre o episódio durante a entrevista ao podcast Denilson Show. Pessoal, olha o que ele disse, abre aspas. O Cruzeiro vinha de um processo de reconstrução. Permaneceram muitos jogadores que foram campeões e tiraram o Cruzeiro de 3 anos da Série B. Quando Pedrinho e eu entramos em maio de 2024, já havia um grupo formado, mas a exigência da torcida era de investimento. A torcida imaginou que o Pedrinho ia socar dinheiro no clube. Começou a haver um certo desentendimento dentro do grupo. Não é vaidade, mas começa aquela coisa de internet, de que fulano está ganhando não sei quantos milhões. Os caras que estavam bem e jogando pensaram, e nós aqui? O time estava bem e de repente trazem novos nomes. Aí o treinador tem que colocar. Por que tem que colocar? Porque o Pedrinho e o Matos trouxeram. Fecha aspas, disse aí o ex-dirigente do Cruzeiro, né? Nem entrevista ao Denilson Show. E a primeira janela de transferência daquela nova gestão, de fato, foi bem mais audaciosa, né? E Alexandre Matos falou que ele e Pedrinho BH, né, tinham que comprar jogadores, senão a euforia iria ir por água abaixo. E é o que eles fizeram, né? Compraram o Matheus Henrique, o Wallace, Caio Jorge e Cássio, né? Só que foi a partir desse momento, né, como o próprio Alexandre Matos disse, que a situação interna começou aí a se complicar. E ele falou também daquele áudio polêmico, né? Não é por acaso que naquela mesma época viralizou um áudio atribuído a Pedrinho BH, em que ele pressionaria então o técnico da época, Fernando Seabra, a contratar os novos reforços, chegando até a ameaçá-lo de demissão caso ele não tomasse a medida. E questionado a respeito na época, Pedrinho BH preferiu dizer que isso era coisa de gente que estava querendo tumultuar o Cruzeiro. Questionado a respeito na época, né? Matos e até mesmo Pedrinho BH conseguiram aí contornar essa situação em relação a esse áudio, né? Citando aí em relação a Fernando Seabra na época. E em defesa do ex-chefe, Matos afirma que não podia ser mesmo diferente, mas assume que a situação também traz com ela um risco. Ele disse o seguinte: tem que colocar os caras, vem para jogar. Se contratou o Denilson do Betis pagando 32 milhões de reais, tem que colocar para jogar. Como não coloca? Aí o time começa a oscilar e quando oscila dizem, também colocaram os caras do Pedrinho e do Matos, né? E o fato, pessoal, é que após a entrada da maioria dos reforços contratados, o Cruzeiro caiu de produção e Fernando Seabra acabou sendo demitido na época, né? E de acordo com o próprio Matos, Diniz, escolhido para comandar o time, teve aí papel fundamental para aparar essas arestas na época, né, do elenco. E ele questionou e acabou aí dizendo o seguinte, abre aspas, palavras de Alexandre Matos: chega o Diniz e com 48 horas no clube ele fala, nós dois temos o papel aqui dentro, temos que acabar com esse ambiente, está todo mundo assim aqui. O Diniz fez um trabalho impecável,
e quase ganhamos a Sul-Americana por causa disso. Ele resolveu o grupo, fecha aspas, finalizou citando o fato de que o time ter conseguido chegar à final da Sul-Americana, né, onde o Cruzeiro acabou aí sendo superado pelo Haas. Na minha opinião, Diniz, na verdade, estragou o Cruzeiro. Não tem nada que melhorou no Cruzeiro na época, né? Diniz estragou aquele elenco, né? Teve que chegar Leonardo Jardim, fazer uma, vamos dizer assim, uma lavagem cerebral nos jogadores para poder aí realmente montar uma espinha dorsal e fazer o Cruzeiro jogar nessa temporada, né? Diniz não arrumou foi nada. Então, hoje, o Cruzeiro foi totalmente montado, é totalmente se baseado em estilo de jogo determinado por Leonardo Jardim. Então que Tite, né, todo mundo espera aí que Tite, com todo o seu, né, conhecimento, com toda a sua técnica, com todo o seu gabarito, possa melhorar esse esquema tático do Cruzeiro e não destruir tudo que o Leonardo Jardim construiu e refazer um esquema tático de novo. Então que ele possa aproveitar essa base, essa espinha dorsal do Cruzeiro e dar sequência, fazendo aí, né, contratações pontuais e melhorando, elevando o nível técnico do Cruzeiro para que possamos realmente nessa temporada de 2026 brigar por títulos. E quando fala aí de melhoria do Cruzeiro, qualidade técnica, brigar por título, não poderíamos deixar de falar aí do nosso camisa 10, Matheus Pereira, né? Ele que foi responsável pela criação das jogadas do Cruzeiro, foi o segundo atleta mais caçado em campo no mundo em 2025. Habilidoso, o nosso camisa 10 costuma ser parado com faltas pelos adversários em momentos decisivos dos jogos no Brasil. E segundo dados aí do SoftScore, né, a plataforma especializada em estatística de futebol, Matheus Pereira sofreu 162 faltas em 51 compromissos, uma média superior a 3 por partidas. Os números do aplicativo incluem todos os jogadores nas 20 ligas mais populares do planeta. Com as 162 faltas sofridas, Matheus Pereira só ficou atrás no quesito do meia Mark James. Em 2025, ele foi parado 226 vezes em 42 duelos pelo Cambuur, da segunda divisão da Holanda. Líder na estatística mundial, Diemers tem média de 5,38 faltas sofridas a cada 90 minutos. Pessoal, e ainda grande parte da nossa torcida reclama do Matheus Pereira. O cara é caçado dentro de campo o jogo inteiro. Então, mesmo com todas essas dificuldades, sendo caçado o jogo inteiro, ele participou diretamente de 16 gols nessa temporada. Titular em 45 das 51 atuações de 2025, o camisa 10 balançou as redes 7 vezes e ainda contribuiu com 9 assistências. Ele foi o principal garçom do elenco, ao lado do lateral direito William e do atacante Caio Jorge. Pessoal, e falando aí, né, de novidades, de quem se destacou em 2025, Tite já chegou fazendo barulho e querendo aí contratações. Segundo informações do jornalista Thiago Fernandes, o meia Bitelo quer vestir a camisa do Cruzeiro na próxima temporada. A vontade do jogador é vista como um ponto positivo nas tratativas. O principal destaque para o avanço da negociação é a pedida do Dinamo de Moscou, que gira em torno de 10 milhões de euros para poder aí liberar o jogador. Diante disso, a diretoria do Cruzeiro trabalha para reduzir os valores e tentar viabilizar o negócio dentro do orçamento do Cruzeiro para as contratações de 2026. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.